A ditadura e seus reflexos. A história é recontada através da memória de duas pessoas. O programa Páginas dessa semana resgata a memória dos anos de chumbo e conta como esses anos foram vividos aqui na Serra. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece, desse não se esquece. Pela simples razão. Qual é a memória que tu tens da ditadura, Orlando? Não é boa. Mas, então, essa questão, né, da gente começar a conhecer as coisas quando a ditadura já estava acontecendo, né? Então, nos anos 60, 61, 62, eu estava no seminário rezando para que não viesse o comunismo. Aí eu saí do seminário e voltei para Caxias, normal. Mas qual era a ideia que o senhor tinha do comunismo? Não sabia, porque eu estava no seminário rezando para que não viesse o comunismo. Quer dizer, então eu não tinha ideia do que era isso ainda, né? E aí, quando eu voltei para Caxias, né, continuei trabalhando, continuei estudando, e em 64, quando deram o golpe, eu tinha 15 anos, então também ainda não tinha muita diferença. Aos 10 anos, eu achei que devia ir para o seminário, para ser padre, e fui para o seminário dos Capuchinhos. E eu conto isso porque a influência da igreja foi o que me marcou para ir para a política. Daí em diante que eu comecei a estudar no chamado Ginásio Noturno para Trabalhadores, que era um colégio que as pessoas tinham um envolvimento e era um pouco mais politizado, o Grêmio Estudantil funcionava bem, então aí a gente começou a receber informações. E eu comecei a participar do Grêmio Estudantil e automaticamente, na época, quando começava a participar de algum movimento social, fosse dos estudantes, fosse dos sindicatos, fosse da União de Ações de Bairro, qualquer um movimento desses, né, as ações políticas também dos partidos políticos, eles tentavam te convencer a ser daquele partido. E aí eu conheci algumas pessoas do Partido Comunista me conheceram, e aí a gente começou a conversar. Dentro disso é que eu cresci, eu quase não tinha lido Marx, eu acho, até os meus 20 anos, para eu ser marxista. E eu nunca me dediquei muito a fundo a ler o marxismo, posso dizer. E muitos outros colegas meus também nunca leram ou leram com óculos cristãos essa interpretação da sociedade. E pelo fato de querer se dedicar principalmente aos pobres da cidade e do campo, entraram para a luta política. Falar sobre a ditadura militar ou o regime militar é sempre um tema muito controverso e necessário, porque, infelizmente, nós não temos um aspecto de memória ainda sobre esses 21 anos que permearam o regime militar. A primeira observação que eu gosto de fazer é que foi um regime militar pautado pelo autoritarismo, mas com o apoio da maior parte da sociedade civil. E tinha muito pobre já naquela época? Tinha. Todo o campo, pequeno camponês, ele era pobre. O nosso agricultor aqui nos anos 50, 60, vivia uma vida que nós diríamos hoje miserável. Ele trabalhava 12 horas por dia, pelo menos. Então, quando é decretado o regime militar no Brasil, lá em 64, a gente vem de uma experiência muito recente de democracia. Tentarei ser didaticamente breve nesse período. Veja bem, a República no Brasil, ela é recente. Ela é de 1889. A experiência republicana nos outros países latino-americanos, nos Estados Unidos e na maior parte dos países europeus, ela é oriunda do século XVIII, a partir dos movimentos do liberalismo político e econômico. No Brasil, a constituição de uma ideia de governo que seja do público, tentando resgatar o significado de república, é extremamente recente, de 1889. Porém,
de 89 até 1930, a gente teve a manutenção, ora dos militares, com os 2 primeiros presidentes, e depois da oligarquia, chamada política café com leite. Todo mundo deve ter, ao menos, passado os olhos sobre esse período, né, da história republicana brasileira. Agora, transformar a sociedade que vinha uma proposta do centro do Brasil, que era da exploração, da grande exploração, isso vinha das fazendas, das grandes empresas de São Paulo, mais ou menos. Não se aplicava diretamente aqui. Embora aqui, quanto maior a empresa, mais ela explorava. Sim. Isso é verdade. Eles tinham que copiar o modelo capitalista com força. Se isso não é verdade, é pelo menos como eu sentia. Assim que é verdade nesse sentido. Então, no período de 45 até 1961, homens e mulheres alfabetizados, sublinhando o alfabetizados, porque isso restringia a participação de boa parte da população, se teve a primeira experiência de participação eleitoral, né, no conjunto maior da sociedade. Em 1961, tomou posse Jânio Quadros, que foi um presidente emblemático, né? Ele ficou apenas 7 meses no poder, cheio de contradições, com leis internas que desfavoreceram a classe operária, com uma aproximação aos países socialistas que deixou de cabelo em pé a antiga UDN, né? Que era um partido de direita que acabou apoiando ele. Ele renuncia. Nesta eleição de 61, a eleição se trata da seguinte forma: o candidato que recebeu o maior número de votos foi eleito presidente. E o que recebeu o segundo maior número de votos foi eleito o vice. Então, Jânio Quadros, presidente, e João Goulart, vice. Eles não eram da mesma chapa. Eles eram opositores. Significavam tendências ideológicas diferentes. Veja bem que quadro confuso. Jânio Quadros renuncia, enquanto o vice, João Goulart, está na China, num país que, em 1949, optou por um regime socialista. A luta social começou muito, quase que como caridade, a nossa participação. E no seminário eu cheguei a um dado momento que eu me perguntei: o que faço eu falar para os pobres que não têm onde morar? Já começavam as favelas, não só em Caxias, mas eu estava em Ijuí na época, fazendo a faculdade, e fomos confrontados com a pobreza, numa enchente, pessoas vivendo em barracos e em péssimas condições de vida, horríveis. E eu digo: o que eu faço aqui bem protegido, com vida garantida, futuro garantido, querer aplicar normas de caridade, falando de Nosso Senhor? Aí foi o momento que eu decidi: eu vou sair daqui porque não vale. Nós tivemos, neste período, de 45 até 1961, uma ampla participação dos movimentos sociais, agregando a vários fatores. O mais fundamental nessa nossa conversa é o estabelecimento do direito do voto. Nós temos as ligas camponesas, que vai levar à formação dos sindicatos rurais. Nós temos os operários participando maciçamente das decisões governamentais. E nós temos a UNE, a União Nacional de Estudantes, protestando, participando, exigindo reformas de fato, mais vagas para a universidade pública, qualidade do ensino. Jânio renuncia, Jango está na China. Jango, ao retornar ao Brasil, teve que enfrentar a possibilidade de não assumir. No Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola se encarrega de articular o movimento da legalidade, um movimento extremamente importante e que acaba dando apoio à tomada de posse do João Goulart. Nessa época já começamos a participar um pouco do movimento estudantil, mesmo sendo seminaristas, que o seminário na época era fechado. O regime, toda a igreja católica aqui era ainda medieval. A igreja era o centro, o campanário decidia o teu programa social. A que horas você iria para o cinema, tinha que ser depois da missa, provavelmente. Todos os sábados a mãe dizia: quem me leva amanhã para a missa? A que missa? Tu vai à missa das 7, das 8, e aí nós, a partir daí, organizávamos
o nosso esquema de vida social ou qualquer outra coisa. De 1961 a 1963, João Goulart é presidente, mas com poderes limitados. Em 63, houve o plebiscito, onde a população alfabetizada, homens e mulheres maiores de idade, optavam ou pelo presidencialismo ou pelo parlamentarismo. A opção da sociedade brasileira foi pelo presidencialismo. Em 67, então, nós estávamos na União Caxiense de Estudantes Secundários, e aí já começava a ter mais diretrizes a respeito da questão comunista, vamos dizer assim, né? Mas ainda bem incipiente, porque até nós também tinha um aspecto que nós, como estudantes, a ideologia comunista e tal, ela tinha sempre algumas ressalvas, porque nós ainda não tínhamos definido o que nós íamos ser. Diferente dos trabalhadores, que os trabalhadores já tinham, então, uma formação melhor, vamos dizer. Fui dar um ano de aulas em Garibaldi e comecei a falar da justiça social. Já ficou uma suspeita, me aconselharam a não falar tanto, mas era um isolamento. Mas isso já era um período de ditadura? Sim, Já. sim. Isso já estamos nos anos 68, que aí eu fui dar aula em Garibaldi, 69. E na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois virou a UX, o centro acadêmico já era de esquerda, como se dizia, já era aberto à transformação do Brasil, já sentíamos toda a perseguição do exército e resolvemos, eu tirei a conclusão que de fato deveria se entrar para a luta armada. Você está assistindo ao primeiro episódio do programa Páginas, que está resgatando a memória da ditadura vivenciada aqui na Serra. No dia 13 de março de 1964, João Goulart, no famoso comício da Central do Brasil, esclarece à população brasileira, através dos meios de comunicação da época, jornal, rádio e televisão, o que seria o seu plano de governo, o plano de reformas de base. Um comício gigantesco, amplamente apoiado pelos setores sociais, pelos estudantes, pelos operários, pelos camponeses, mas que mexeu com aqueles grupos mais conservadores da sociedade brasileira. Entre eles, setores das Forças Armadas, do latifúndio, alguns grandes empresários, alguns grandes comerciantes, nacionais e estrangeiros, e que tinham o apoio de um grupo de senhoras que saía, à época, às ruas, com o terço na mão, rezando contra o comunismo. Porque a ditadura foi implantada para não fazer as reformas de base. É essa a base de tudo, né? Então, as reformas de base não foram feitas com ditadores porque eles não permitiram. E as reformas de base não estão sendo feitas agora, porque se agora os administradores do país tentarem fazer alguma reforma de base, eles caem. Mexe no latifúndio para ver. O modelo que nós tínhamos de transformação social, o que era na época? Cuba. Que tinha conseguido se libertar de uma opressão norte-americana violenta. E toda a documentação mais séria, notícias no Brasil, diziam que a presença dos Estados Unidos era marcante. Antes do golpe de 64, o embaixador americano fez uma corrida para o Brasil como se ele fosse o presidente, determinando quais eram as políticas a seguir por esse Brasil. E depois, na hora do golpe, a Marinha estava toda aqui, hoje sabemos de tudo isso. Na época era tudo invenção de comunista, todas essas verdades. Sim, que era uma forma de desacreditar. Exato. Porque comunista era aquele que ainda se dizia, comiam criancinhas, vinham para destruir a família, toda essa coisa. Ninguém entende, como você me contou, que Ordovás fosse tão bom. Pena que ele era comunista, diziam então. Que era um movimento da família, da tradição e da propriedade, em proteção a este tripé. Então, nós estamos vivendo, neste momento,
um período de experiência democrática, eleitoral, onde também, voltando ao teu questionamento, onde os estudantes têm uma participação muito grande. O único modelo que nós vimos era a luta armada. Então, muitos dos colegas também entraram. Já que é necessário fazer a luta armada, vamos fazer. E desse período, quem que estava com o senhor? Quem tinha aqui? Orlando Micheli, que ainda está aqui, que fez parte. A Lourdes Pandolfi. Eu acho que a Gema Desorzi esteve também. O Nelson Piletti, que hoje é professor da PUC de São Paulo. Quem mais eu lembraria? O seu Pisetti também? O seu Pisetti já é da leva anterior, da leva anterior. Que eram comunistas e tal, embora ele tenha sido perseguido depois também. E me diga uma coisa, se a gente olhasse para aquele período lá, de todo o envolvimento que o senhor teve enquanto estudante, depois enquanto trabalhador, é possível fazer uma comparação com hoje, com o contexto que a gente tem hoje de movimento estudantil, de movimento de trabalhador, ou são épocas diferentes, não tem como comparar? Não, não tem. Não tem nada a ver. Bom, eu acho que o movimento estudantil ele reflete muito a lógica da sociedade em si. E aqui em Caxias a gente sabe que tem uma cultura mais conservadora, que tem todas essas questões que o povo é culturalmente mais conservador. Então acho que isso acaba refletindo um pouco no nosso movimento estudantil, que é um movimento estudantil que é mais conservador. A gente não consegue fazer um debate, por exemplo, de cotas é um debate que não se imagina fazer aqui na UX, né? Que é um debate que é forte para os estudantes da UX, mas que a gente procura fazer para que quebre essas estruturas conservadoras também. É importante também lembrar qual era o modelo de educação da época. Veja bem, embora não fosse um modelo amplo, que atingisse todos os setores da sociedade, mas a configuração do sistema educacional permitia uma abrangência muito maior. Os alunos da época tinham sociologia, filosofia, geografia, história, literatura brasileira, literatura estrangeira, francês. Então, havia um questionamento bastante forte no meio educacional também. Os movimentos sindicais dos trabalhadores, sejam eles de qualquer categoria, eles hoje já são um partido político. Então, eles são muito facilmente dominados e negociam muito fácil também com o setor empresarial, que também é um partido político, né? Então, eles ficam negociando. Então, você vê que hoje não tem mais muita diferença entre situação e oposição, está todo mais ou menos. Por quê? Como eles estão comandando bem e não precisa ter nenhum ditador, né? Eles se acertam. O fim da ditadura também nos permitiu ter uma liberdade de expressão maior do que antes. É isso que eu acho, que a democracia enriquece as pessoas. Enriquece até materialmente e enriquece culturalmente, principalmente. Eu lamento muito que coisas que eu tenho lido, que eu lia nos anos 60, 70, apenas agora voltam a ser debatidas, né? A função social da terra, por exemplo. Qualquer país bem desenvolvido é um país que resolveu essa questão agrária. Nem é socialista, mas ele resolveu essa questão. E o que o senhor acha dessa questão, por exemplo, desse esquecimento que se tem em torno da ditadura, né? Disso que se foi construindo também, de as pessoas ou de algumas acharem que era um período que deveria voltar, ou de outras não terem muita noção do que foi isso para a nossa história? Sim, na verdade não é esquecimento, né? É isso. As pessoas não conheceram, não conhecem e acham que isso só acontece lá no Irã, no Iraque, né? Acham que aqui não... Mas que não, porque não conhecem. Porque se nós formos, então, agora, né, com a Comissão da Verdade, já estão aparecendo algumas coisas. Mas se nós formos ver a corrupção que os generais implantaram no país, e isso está tudo escrito, e não somos nem nós brasileiros que escrevemos, são jornalistas e escritores norte-americanos. Essa interpretação que, quiçá,
a Comissão da Verdade e as outras ONGs ligadas aos direitos humanos, as pesquisas na área da sociologia, da ciência política e, claro, na área da história, venham a mostrar a necessidade de ter um outro olhar sobre o que aconteceu. Eu acho que a gente faz de conta que esqueceu, mas a sociedade está aí mostrando que a ditadura está aí também, né? A gente pode falar em ditadura do consumo, a gente pode falar em ditadura midiática, né? Na formação ideológica das pessoas, em como as pessoas são formadas, numa autocensura também. E a gente vê nas ruas também, com a polícia militar muitas vezes agindo com uma ideologia de ditadura, né? Que é criminalizando o jovem, criminalizando o negro. Então a gente vê os resquícios muito fortes da ditadura hoje ainda na sociedade. Essa foi a primeira parte do programa Páginas, resgatando a memória da ditadura aqui na Serra. No próximo episódio, vamos buscar os reflexos daqueles anos na sociedade atual. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos